Olá, de volta então aqui ao nosso canal História em Movimento. Bom, como todos nós sabemos, em boa parte do mundo, talvez em praticamente todos os países aí do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, o futebol e todo o universo que o envolve constituem um tema bastante importante, bastante interessante para encaminhar aí uma série de reflexões. E nós sabemos também que essa importância do tema futebol vai muito além das nossas eventuais paixões clubísticas. E talvez até pensando nisso, pensando na importância de forma geral do tema futebol, por que não melhorarmos um pouquinho aqui esse visual para esta nossa conversa aqui no canal História em Movimento? Agora sim, com uma representação aqui mais neutra, talvez, mais representativa de forma geral aí da nossa brasilidade em relação ao tema futebol. Mas brincadeiras à parte, e o futebol é um tema com o qual nós sempre brincamos muito, talvez para equilibrar um pouco aí todas as paixões, toda essa intensa significação humana que ele desperta, que ele sempre representa, nós temos que lembrar a razão essencial de falarmos de futebol aqui no nosso canal História em Movimento, com esse material com o qual trabalharemos, que é um material que a TV Folha levou ao ar agora em abril desse ano de 2012. TV Folha, que é esse programa que tem ido ao ar na televisão Cultura aí, domingos à noite. Bom, qual a grande razão então? É porque nós sabemos que daqui a aproximadamente 2 anos, não muito mais do que isso, nós teremos uma Copa do Mundo acontecendo aqui no Brasil. O próximo Campeonato Mundial do Futebol ocorrerá aqui no Brasil, mais exatamente em 2014, e nós sabemos então que dentro dessa perspectiva, o futebol ele suscita, ele envolve, ele desperta, ele justifica uma série de interesses. Interesses também de ordem econômica, interesses, por que não dizer essencialmente capitalistas, e nós temos que parar para pensar nisso também. Não deixar apenas que esta paixão, que essa dimensão cultural, que é belíssima, que é tão importante, como disse brincando, mas falo agora com muita seriedade, independente das nossas preferências clubísticas, ela tem que ser lembrada, ela é presente. O futebol é parte daquilo que nos explica como espécie, como humanidade. Mas não é só isso. Então temos que parar para observar um pouquinho toda a dinâmica desses interesses econômicos, capitalistas, alguns mais confessáveis, outros nem tanto, e enfim, um tema importante, até para um país como o nosso que tem ao lado dessa presença cultural, histórica do futebol, todos os seus problemas de ordem social e de ordem econômica que devem ser resolvidos. Nós veremos esse material então, que é o material da TV Folha, foi ao ar agora em abril de 2012, e que traz uma reflexão muito importante e muito interessante. Veremos algumas situações relativas ao país que sediou o último Campeonato Mundial de Futebol, a Copa do Mundo de 2010, foi a África do Sul. Algumas situações que estão em curso nesse país. Nós veremos como é que elas estão sendo encaminhadas lá. E eu penso que ver essas situações, ouvir e acompanhar as análises que são feitas a respeito delas, os relatos que são feitos, podem nos fazer pensar em situações que nós estamos vendo e talvez, infelizmente, venhamos a ver aqui no nosso país. E pensar todos os interesses confessáveis, inconfessáveis, envolvidos nesse quadro todo. Até porque é um dinheiro público que está sendo investido, ou mal investido, ou não investido em todo esse processo. E nós, como o país que tem os problemas que tem, nós sabemos quais são, principalmente de ordem social e econômica, nós não podemos olhar para isso de uma forma desinteressada, de uma forma indiferente. Isso não quer dizer que haja um prejuízo para a nossa paixão, que em alguns é mais forte, em outros nem tanto, mas é um dado aí do caráter nacional, e não só do nosso país, do nosso povo, mas de vários países e povos ao redor do mundo. Agora é preciso estar atento a isso. E essa matéria da TV Folha chega em bom momento para nos fazer observar aí
essa situação que está em andamento lá na África do Sul e que também está acontecendo aqui no Brasil. E esperemos aqui que nós não tenhamos que daqui a alguns anos admitir que realmente repetimos a história sul-africana com relação às análises e aos relatos que veremos nesse material, que foi ao ar agora em abril de 2012 no programa TV Folha. Vamos então conferir essa matéria aí já pensando, projetando a Copa do Mundo do Brasil de 2014. O Brasil ampliou de 10 para 12 o número de estádios necessários para a realização da Copa do Mundo de 2014. Embora o país esteja pouco mais de 2 anos para o Mundial, só 25% das obras foram finalizadas, segundo o Tribunal de Contas da União. Quando ficarem prontas, algumas dessas arenas correm o risco de se transformar em elefantes brancos, sem sustentabilidade comercial após o fim do Mundial de Futebol. Algo semelhante aconteceu na África do Sul, onde a TV Folha foi para avaliar os riscos que a Copa traz para o Brasil. When South Africa scored his first goal, I ran to the bar because they said, if South Africa scored his first goal, each one gonna have a free beer. And this is still what I have from the World Cup. There were a total of 10 stadiums used in the World Cup. The main reason why we were calling them white elephants is precisely because they cannot stand on their own. They're not sustainable. Like an elephant in the zoo, it has to be fed. In this case, dependent upon the public sector. The cost of the stadium was 4.5 billion rands. The maintenance cost is around 65 million rands a year. At the moment, the cost comes from the city coffers, yes. We're averaging more than one event per month. It's not enough. I was staying next to Karimpong Stadium. The city police, they take us out of the street. We didn't want to come, but they forced us to come because foreigners, they're gonna come for the World Cup. I don't like this place because there's nothing. Before the World Cup, 280 people were living around the stadium. They tell us that they got houses for us. They didn't say structures. What they promise people is, you're gonna have a toilet in your house, you're gonna have water in your house. It was better to stay in the street as what we stay here. Some nights I sleep without food. The worst thing about this place, if you are a lone woman, they're coming by your door in the middle of the night, they want to rape. Police take 5 hours to assist here in Blikkiesdorp. There's no school for our children. Government just dump us here and we had to take care of ourselves. The stadium was just over R1 billion. The cost to maintain is about R1 million per month. The facility belongs to the Mbombela local municipality, and at this stage they're basically paying that. We didn't have big soccer teams that were based in the city, but we've got much more than just games. We've got on average like 40 events per year. They promised them if they build a stadium, they're going to make good houses. Now 10 years has already passed and nothing has changed. Even for water, they promised to put a pipe so that they can supply more water inside the village. But now the stadium is taking a lot of water and they haven't put that pipe yet. They're promising that they're going to build a university nearby. Maybe that's when they're going to change. We hope for the best. The overall spend was 22 billion rand. We were told that it was going to cost 2.5 billion. It's a 1,700% increase. Then we're subsidizing again in order to make this sustainable. Purely in economic terms, it's not a particularly good investment. The World Cup actually bring only that moment, but nothing to change.
Nothing. Brazil has got the same social issues as South Africa. And the one thing that we probably did not do enough of was targeted developmental programs. The other lessons that I think Brazil can learn is that there must be the greatest degree of transparency about the agreements with FIFA. We didn't know this until 5 years afterwards. Do not let your love of soccer and your passion for the game cloud the rational debate that needs to happen about how money is expended, how democracy happens, and how citizens should be able to be the ones that inform the major decisions that take place. O Brasil não aprendeu a lição. Nós temos elefantes brancos, nós temos vários problemas com desapropriação, estouro de orçamento e quase tudo o que aconteceu na África do Sul vai acontecer de novo no Brasil. No caso dos elefantes brancos, tem 4 casos que são exemplares. Manaus, Cuiabá, Natal e Brasília são estádios que provavelmente terão um uso futuro muito limitado em termos de futebol e até mesmo em termos desse conceito de estádio multiuso. A questão da desapropriação, ela é bastante clara em Natal. Existe uma avenida onde está sendo construído um corredor de ônibus. Nessa avenida ela tem que ser alargada 15 metros. Só que ela é alargada para o lado que menos incomoda quem tem empreendimentos nessa avenida. O fato é que quem está cedendo o espaço onde está morando são as pessoas que têm menos recursos para se defender ou mesmo para entrar na justiça. Se você tem um estádio que custou 1 bilhão, você tem que gerar 150 milhões por ano para esse estádio se manter de pé. Se você imagina que o Morumbi, por exemplo, recebe um show da Madonna e ganha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você imagina quantas Madonas você tem que colocar no estádio para a coisa funcionar. Quantos clubes de futebol você tem que colocar no estádio para a coisa funcionar. Então, toda essa matemática devia ter sido feita antes da Copa. Ela não foi feita. Muito provavelmente a gente vai ver no Brasil o filme que foi feito ali na África do Sul se repetindo.